Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. O vereador Sandro, do sindicato de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi morto a tiros de fuzil na manhã desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para uma ocorrência no bairro Pilar, onde havia um homem ferido por disparos de arma de fogo. A PM informou em nota que a vítima foi encontrada dentro de uma van e que não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil acionada. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Já a Polícia Civil confirmou que a especializada foi acionada e que os agentes se dirigiram ao local do crime. Alessandro Silva Faria é o terceiro vereador de Duque de Caxias assassinado neste ano. No mês passado, Joaquim José Quinzé Santos Alexandre, conhecido como Quinzé, foi morto em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. E em março, Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, foi morto ao lado do filho, Gabriel da Silva, de 25 anos. A Câmara de Vereadores de Duque de Caxias informou que ainda nesta quarta-feira fará uma reunião para cobrar das autoridades rigor nas investigações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. De acordo com a Polícia Federal, estrangeiros com possíveis ligações com as antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, entraram no Brasil atraídos pelo garimpo ilegal de ouro na Amazônia brasileira. As investigações apontam que tais estrangeiros extorquem dinheiro de garimpeiros ilegais, cobrando pedágio para que estes possam trabalhar. Para saber mais sobre o assunto, a Sputnik Brasil entrou em contato com Thomas Ferdinand Haye, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Embora o garimpo ilegal seja um problema de longa data no Brasil, hoje se tornou em um novo problema, ao passo que conta com a participação de ex-guerrilheiros das Farc. No caso, estes seriam os que não aderiram ao Tratado de Paz com o governo colombiano, não aceitando assim deixar a guerrilha e se tornar um partido político. Segundo o professor, abre aspas, eles não são mais guerrilheiros no sentido político do termo, ou seja, eles ambicionavam mudar o poder político na Colômbia através do uso da força para implementar o socialismo, fecha aspas. Contudo, abandonando a luta ideológica, tais ex-guerrilheiros formam hoje grupos compostos por veteranos de combate na selva e não devem ser encarados como simples criminosos, como os dos centros urbanos do Brasil. Haye os caracterizou dizendo que, abre aspas, são indivíduos extremamente bem preparados, bem treinados para fazer este tipo de serviços e precisam ser encarados com poder de fogo semelhante, fecha aspas. A atuação de tais criminosos no território brasileiro provaria a fragilidade das defesas das fronteiras do país, cuja proteção é uma tarefa árdua de se realizar. O professor assinalou que nem mesmo os Estados Unidos, que são a maior potência do planeta e têm fronteira simples somente com o México, não conseguem controlar o fluxo migratório, sendo que tais imigrantes cruzam uma fronteira livre de uma selva fechada como a Amazônia. Já no caso brasileiro, no assunto não se trata de simples imigrantes, mas de ex-guerrilheiros bem preparados que atuam em uma área de difícil acesso, como a Amazônia. A infiltração dos estrangeiros não significaria que o Brasil esteja inerte sobre o assunto, mas ele acredita que para contornar o problema falta vontade política. De acordo com Haye, o que falta nesta equação é que não é somente um problema de segurança pública e a questão do garimpo ilegal, mas a ausência de um modelo de desenvolvimento socioeconômico sustentável para a região. O professor recorda que o Brasil vem desenvolvendo no Sul o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que é um esforço coordenado das Forças Armadas, justamente em fiscalizar esta faixa de fronteira junto com as demais forças. Além disso, na região Sul, a Força Aérea Brasileira recorre frequentemente à interceptação de aeronaves suspeitas,
bem como a pelotões de fronteira no extremo norte, que são, abre aspas, indivíduos extremamente corajosos, solitários, mas que são a cara do Estado do Brasil, nos lugares mais inóspitos e inacessíveis, fecha aspas. Com todos os países atentos e, abre aspas, palpitando, fecha aspas, sobre a Amazônia, certamente é hora de o Brasil demonstrar seu poder e soberania para despachar não somente os, abre aspas, curiosos e palpiteiros, fecha aspas, como também os invasores. Na noite desta quarta-feira, 13 de outubro, militares alemães se juntaram em um desfile pela Praça da República em Berlim. A cerimônia, marcada com tochas e uma banda musical, foi uma homenagem à missão militar de 20 anos da Alemanha no Afeganistão. No ato solene, foram relembrados os 59 soldados alemães que morreram no Afeganistão, sendo que 35 em combate. A missão alemã no Afeganistão foi a mais longa da história moderna das Forças Armadas do país. Ao total, ela envolveu 150 mil soldados, tornando a Alemanha um dos maiores contribuintes da OTAN no Afeganistão. Berlim ainda integra outras 11 missões no exterior com 2.500 soldados, em países como o Iraque e o Líbano, e regiões como os Balcãs, Mediterrâneo e o Mar Próximo da Somália. Estas imágenes fueron grabadas en el departamento norte de Santander de Colombia. Un niño de 12 años y un joven de 18, de nacionalidad venezolana, fueron acusados por comerciantes colombianos de haber entrado a robar en un establecimiento. En lugar de llamar a las autoridades, los comerciantes los maniataron y los grabaron. Un día después, sus cadáveres fueron encontrados junto a un cartel que decía ladrones. Acusamos directamente al gobierno de Iván Duque de estos dos asesinatos. Los jóvenes habrían sido asesinados a manos de grupos civiles armados sin identificar, pero desde Caracas aseguran que fue la responsabilidad del gobierno colombiano proteger a los migrantes. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que no se trata de un hecho aislado. Según la Fiscalía General venezolana, unos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados en el territorio colombiano y otros 836 fueron reportados como desaparecidos entre 2015 y 2020. La tasa de homicidios en la población venezolana es 2.8 veces mayor que la del resto de la población en Colombia. Estamos hablando de exterminio. Este miércoles, Venezuela aseguró que llevará a Colombia a la Corte Penal Internacional por el exterminio de migrantes venezolanos. La verdad verdadera es que nuestros migrantes están siendo asesinados en Colombia. Están siendo víctimas de persecución xenofóbica en países del Cartel de Lima. Antes de la crisis económica, Venezuela fue receptor de migrantes colombianos. Sin embargo, con el agravamiento de la crisis, unos 2 millones de venezolanos han tenido que viajar a la vecina Colombia. Durante los últimos 5 años, Bogotá siempre se ha presumido de que ha dado un buen trato a los migrantes venezolanos. Frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. Sin embargo, no todos los migrantes están de acuerdo con Duque. Muchos dicen que por la precaria situación que vivieron como refugiados, decidieron volver a su país. Me duelen los pies, mamá tengo hambre, mamá no me aguanto, quiero devolverme, quiero ir a mi casa. O sea, ver a un niño decir esas cosas es doloroso,
porque uno grande aguanta, pero un niño no tiene la culpa de tantas cosas. En 2020, más de 300.000 venezolanos volvieron a su país desde Colombia y otros países. El gobierno de Nicolás Maduro afirma que reforzará el plan para repatriar a los venezolanos a finales de este año. Tahit Jodadari, Hispantov Noticias.